Estamos diante, então, de outra questão sobre a filosofia pré-socrática, ok? Então, essa questão é uma questão até razoavelmente simples sobre a filosofia pré-socrática, que vai trazer um problema entre os primeiros pré-socráticos, dentre eles um cara chamado Anaxímenes, e depois os pré-socráticos, né, um pouco distantes ou um pouco depois, dentre eles o mais importante aqui é Pitágoras. A ideia da arqué, que pode ser algo perceptível aos 5 sentidos, ou não, pode ser algo que foge à percepção dos 5 sentidos. Vamos acompanhar os dois textos. O texto 1 vai dizer: com nossa alma, que é ar, soberanamente nos mantém unidos, assim todo o cosmos sopro e ar o mantém. Lembre comigo, o pensamento principal da filosofia pré-socrática é tentar explicar o universo observando a própria natureza, ou seja, buscar na natureza uma causa inicial que nós chamamos de arqué, que deu origem a todas as coisas. Então, o objetivo da filosofia pré-socrática é procurar na observação da natureza um elemento da natureza do qual tudo nasceu. Lembre-se, esse elemento natural, essa matéria-prima, essa matéria primordial, eles chamam de arqué. O texto 2, também citado por Aristóteles, mas que se refere à filosofia pré-socrática, diz assim: os assim chamados pitagóricos, tendo se dedicado às matemáticas, foram os primeiros a fazê-las progredir. Dominando-as, chegaram à conclusão de que o princípio das matemáticas é o princípio de todas as coisas. Então ele se refere diretamente aos pitagóricos, ou seja, a Pitágoras, que vai afirmar que a arqué do universo são os números. A ideia da matemática, dos números, das proporções matemáticas que estão na base do entendimento do mundo. Então nós temos aqui, pessoal, no texto 1 e no texto 2, duas posições ou duas respostas diferentes para a pergunta qual é a arqué do universo. O ar, que é a resposta de um filósofo chamado Anaxímenes, e os números, que é a resposta de Pitágoras, ok? Então o texto vai dizer assim, o enunciado da questão. Os primeiros filósofos, também conhecidos como pré-socráticos, dedicavam-se a encontrar o princípio substancial a partir do qual todas as outras coisas teriam se originado. O pensamento pitagórico, expresso no texto 2, diferencia-se da ideia de Anaxímenes, citada por Aécio no texto 1. Por quê, pessoal? A ideia central que a questão exige de nós é sabermos qual é a diferença entre a arqué dos dois. Qual é a diferença, então, entre os números, as matemáticas de Pitágoras e o ar de Anaxímenes. Presta bem atenção nisso. Os primeiros pré-socráticos, ao procurarem uma arqué do universo, eles procuram na observação da natureza esta arqué. Quando Anaxímenes diz que é o ar, você precisa entender que o ar é algo que pode ser percebido pelos 5 sentidos. Eu percebo o ar, por exemplo, pelo tato. Quando eu sopro, eu percebo pelo tato o ar. Então, nós temos aqui algo que é concreto. É essa a ideia central. Algo que é concreto, ok? Então, que pode ser percebido pelos 5 sentidos. Porém, ao contrário, quando Pitágoras diz que a arqué são os números ou a matemática, você precisa entender que a matemática de Pitágoras é algo abstrato, ou seja, que não pode ser percebido pelos sentidos. E está aí a principal diferença. A diferença é que, à medida que a filosofia pré-socrática evolui, os pensadores vão trazendo elementos cada vez mais abstratos. Alguns pensadores, alguns filósofos, alguns estudiosos da filosofia, eles vão afirmar que isso representa exatamente um processo de sofisticação do pensamento pré-socrático, que se num primeiro momento diz respeito à arqué ou a elementos concretos, observáveis, sensíveis, num segundo momento vai abstrair esta natureza, procurando coisas, procurando origens que não são concretas, mas que dizem respeito apenas ao pensamento, ok? Então vamos lá. Alternativa A, propor fatores imperceptíveis aos sentidos como o princípio de tudo. É exatamente essa alternativa que está correta. A diferença então, o pensamento pitagórico, volta aqui,
O pensamento pitagórico expresso no texto 2 se diferencia do de Anaxímenes do texto 1. Por quê? Porque o pensamento pitagórico ele propõe fatores imperceptíveis, ou seja, a matemática ou os números são imperceptíveis aos sentidos, ok? Alternativa B, admitir a existência de múltiplas substâncias primordiais do universo. Não é isso que Pitágoras está dizendo. Alternativa C, buscar na natureza física o princípio fundamental de todas as coisas. Qual é o erro? Não é na natureza física que se procura a matemática ou os números. D, concentrar suas reflexões acerca da arqué no fluxo constante da vida. O fluxo constante da vida é a posição dos pensadores mobilistas, a ideia de que tudo muda. Os números não estão ou não fazem parte desse fluxo constante da vida, das mudanças da natureza, ou seja, os números estão numa ideia abstrata e não concreta a partir da natureza em si. E é utilizar a noção de vazio para encontrar o elemento básico do cosmos. Então, quando Pitágoras fala dos números, ele não está falando nada dessa ideia de vazio. Portanto, isso não pode estar certo. Então, terminando, a alternativa correta só pode ser a alternativa A.